Lucas, capítulo de número 8. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 22. Lucas, capítulo 8, versos de 22 a 25. Um texto bem conhecido que fala de uma situação também bem conhecida e de um dos grandes milagres do Senhor. Lucas capítulo 8, versos de 22 a 25, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Ministério de Jesus. Temos aprendido semanalmente uma pequena porção e algumas lições sobre o serviço, o ministério de Jesus na terra. Esse episódio, conforme eu citei há alguns minutos, ele é muito conhecido. O Senhor Jesus, ele ordena sobre os ventos e ele ordena sobre as ondas. Importante nós observarmos aqui, irmãos, o contexto do texto. O Senhor Jesus Cristo, ele está junto com os seus discípulos, nos diz o verso de número 22, e isso ocorre exatamente depois dele contar aquelas parábolas. No domingo passado nós aprendemos um pouquinho sobre a parábola do semeador. Depois o Senhor conta algumas outras parábolas e dias depois, tempos depois, que Lucas aqui não precisa quanto tempo foi, o Senhor Jesus então está viajando através do mar da Galileia, e o destino dele é a terra de Guedara, a terra dos Gadarenos. Lá ele tem uma obra para fazer, mas sobre isso nós falaremos no próximo domingo. Então ele está convidando os seus discípulos, ele está agora embarcado, todos estão embarcados, eles vão então atravessar os 14 quilômetros de extensão do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como os irmãos muito bem sabem, não é mar, é um lago. E ele é conhecido como mar porque está numa região desértica. Então ele tem 21 quilômetros por 14. Então, para um lugar deserto, uma extensão de água dessa natureza é um mar, literalmente. E há algumas peculiaridades, porque o Mar da Galileia ele está bem abaixo do nível do mar. É algo surpreendente. E ali, enquanto eles estão naquela travessia, eis que o Senhor Jesus adormece. Ele teve um dia muito, mas muito tomado. Então, naquele balançar das ondas do mar, ele acaba pegando no sono, mas eis que, em alguma distância, o vento muda e as ondas se alteiam. Os discípulos, então, entram em desespero e tentam, com todas as suas experiências, com todas as suas forças, colocar o barco numa situação de segurança e levá-lo para algum lugar, um porto seguro. Ou eles retornam, ou eles vão terminar a travessia, mas não dá. As ondas são muito grandes, então eles despertam Jesus. E o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo, então, acorda. Depois ele repreende o vento, ele repreende a fúria do mar, a bonança se apresenta e então ele pergunta para os discípulos: onde está a fé de vocês? E ele volta então para o seu lugar e os discípulos agora ficam num bate-papo. Quem é esse homem que está nesse barco? Ele fala e o vento ouve. Ele fala
e as ondas voltaram ao lugar. Quem é ele? Quem é esse homem? Na noite de hoje nós queremos aprender sobre esse ministério do Senhor Jesus, que é um ministério que se identifica conosco. O ministério de Jesus é o ministério que se identifica conosco. Nós queremos aprender nessa noite e ressaltar 3 aspectos, irmãos, dentro desse texto que nós acabamos de ler. O primeiro aspecto que nós queremos falar sobre essa identificação do Senhor Jesus para conosco é que esse texto nos revela a plena humanidade de Jesus. Esse texto nos revela a plena humanidade de Jesus. Volte o seu olhar para o verso 23. O verso 23 nos diz que, enquanto navegavam, ele adormeceu. Eu acho muito interessante essa narrativa lucana, porque não apenas Lucas registra isso, mas Mateus e Marcos também. Os 3 evangelistas sinóticos mencionam isso e os 3 falam a mesma coisa: Jesus dormiu. O seu dia, como eu sempre digo aqui, Jesus tinha uma agenda muito tomada, ele não era à toa que ele acordava de madrugada para orar, porque durante o dia ele era muito tomado, as multidões não largavam ele em nenhum momento, mesmo quando ele estava querendo se passar por anônimo numa aldeia como a aldeia de Tiro ou a aldeia de Sidom, sempre alguém descobria que ele estava lá e lá estavam as multidões. Jesus Cristo tinha dias tomados, então ele acordava, ele tinha o hábito de acordar cedo para orar, porque ele dependia de Deus, mas ele era homem. Um homem como eu, um homem como você, ele não era um super-homem, como homem ele era pleno. A única diferença do Senhor para comigo e para com você é que ele nunca, jamais, em tempo algum, pecou. Essa é a única diferença dele como homem. Nós somos eternos pecadores. O texto nos diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores, o Senhor não. Fora isso, a Bíblia nos revela passagens em que Jesus disse: tenho fome. Um organismo como o meu e como o seu. Quando ele conversa com a mulher, junto ao poço em Sicar, na Samaria, ele disse: mulher, tenho sede. Um corpo como o meu e como o seu. Numa outra passagem ainda no Evangelho de João, ele diante do túmulo do seu grande amigo, João 11:35 nos diz que Jesus chorou. Lá na cruz, ele disse: tenho sede. Ali na cruz, a sua lateral foi cortada e derramado o seu sangue, um corpo como o meu e o seu. E depois de não ter mais sangue, saiu água, porque o Senhor desidratado ficou na cruz por mim e por você. Jesus Cristo, um homem, 100% homem. O concílio de Caledônia, que ocorreu no ano 451 da nossa era, foi um concílio que reuniu todos os maiores teólogos da época. E durante cerca de 48 dias, aquele concílio esteve reunido, discutindo as questões teológicas, as questões bíblicas que narravam sobre a humanidade de Jesus. E esse concílio afirmou exatamente essa dupla natureza de Jesus, 100% homem e 100% Deus. Jesus aqui, irmãos, estamos diante do Emanuel. Nós estamos diante do Deus conosco. Nós estamos diante da encarnação do Verbo, como disse João. E o Verbo se fez carne. E é essa carne que aqui está cansada. É essa carne que aqui aproveita o balanço das ondas para descansar o corpo. Jesus Cristo se identifica conosco. Ele está exatamente como um homem ali. E como um homem, ele cansa. Nós também nos cansamos. O que nós aprendemos, ou precisamos aprender, irmãos, é que todos nós nos cansamos. Entretanto, enquanto estamos cansados, a lição o desafio é não desistir, e sim descansar. Geralmente, quando estamos cansados, somos levados a desistir. Cansado,
descanse. Jesus descansou. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, do Senhor Jesus Cristo se identificando, Jesus, seu ministério de identificação, ele revela esse texto a sua humanidade, mas também é o mesmo texto que nos revela a sua plena divindade. Volte o seu olhar para o verso de número 24. No 23, nos narra que houve uma tempestade, houve uma grande preocupação, e no verso 24 disseram, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Jesus Cristo, quando ele, homem, cansa, quem desperta é o menino Deus, é o homem Deus. E aquele homem Deus ordena, e a fúria das águas cessa, a força dos ventos cessa. E por que cessa? Porque tudo obedece à sua voz, mas sempre obedeceu. Conforme nós já vimos no Meditando nos Salmos e também no estudo que estamos fazendo todas as quintas-feiras no Evangelho de João, Jesus estava na criação. O evangelista João fala no capítulo 1 que tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A narrativa de Moisés, lá no Gênesis, é plural. Façamos o homem. Façamos. Jesus está lá. Ele não está encarnado. Ele veio se encarnar num tempo próprio. Mas ele está ali. Ele é eterno. E sem ele nada do que foi feito se fez. E a divindade disse lá na eternidade, haja luz. A palavra saiu e a luz surgiu. Haja separação entre o firmamento e as águas. E assim se fez. E tudo era bom. E disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim se fez. Desde sempre a natureza obedece à voz do seu Senhor. Não há novidade alguma aqui. O que deixa os discípulos perplexos é que eles estão vendo a história se cumprir diante dos seus olhos. Eles são testemunhas oculares do poder do Verbo de Deus encarnado. Daí o espanto deles, quem é esse homem que está nesse barco? Jesus Cristo, irmãos, como Senhor que é, ele tem um poder que nós não temos. E ele o exerce. Jesus Cristo, mesmo estando descansado, certamente sabia que aqueles homens tinham feito tudo para fazer aquele barco chegar a um local seguro, ou numa margem ou na outra. Mas eles perceberam que todo o esforço que eles tinham para fazer tinha sido despendido, todo o esforço foi feito e não resolveu. Por isso ele diz, Senhor, nós vamos sossobrar, nós vamos afundar, nós vamos naufragar. E não é que nós não saibamos nadar, mas vamos lutar pela vida. E é nessa hora que entra a voz do Verbo encarnado. Cala-te, emudece. Jesus é o único que tem o poder de repreender a força da natureza. E para ele, isso é possível, isso é natural, porque sempre foi assim. Nada escapa à voz do soberano Senhor. Jesus é aquele que tem o poder de estabelecer a bonança. Jesus é aquele que tem o poder de estabelecer todas as coisas ao seu estado normal. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto do ministério de Jesus, como um ministério de identidade, é porque esse texto também nos revela a nossa dependência do Senhor. Esse texto nos revela a nossa dependência do Senhor. Volte o seu olhar para o verso 24, na parte inicial. Eles, então, diz assim o texto, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Eles chegaram à conclusão de que eles tinham que lançar mão daquilo que eles sabiam. O que eles sabiam fazer? Eles entendiam de mar.
Eles entendiam de barco, eles entendiam de remos, eles entendiam de vela, eles entendiam também, a de âncora. Uma vez eu falei isso já para os irmãos há tempos atrás. Na hora da tempestade, os velejadores, eles usam a âncora mesmo, de ancoragem, eles descem ela alguns metros abaixo, que é para dar lastro à embarcação na hora da tempestade. Eles fizeram tudo isso, certamente. Entretanto, todo o esforço que eles fizeram tornou-se inútil diante das forças das ondas e do vento. Não nos esqueçamos, quem forma as ondas é o vento. Às vezes a gente acha que numa represa não tem ondas. Tem. Aqui mesmo na nossa represa de Guarapiranga já foram registradas ondas de mais de 2 metros de altura. A gente acha que onda é somente no mar. Não, onde tem vento, formam-se as ondas. Que formam a onda são os ventos. Os estudiosos aqui, eles são unânimes em dizer que no Mar da Galileia, devido à sua geografia, conforme eu disse para os irmãos, é um lago que ele está muitos metros abaixo do nível do mar, montanhas ao redor, e naquela época havia florestas naquelas montanhas. Então, o vento frio que estava ali naquelas florestas, quando soprava o vento, e aquele vento frio se encontrava com o vento quente que estava sobre a superfície da água, era muito comum surgirem essas tempestades. Observemos muito bem que quando eles começam a travessia, não há tempestade. Está tudo bem. A condição de navegabilidade daquela embarcação é natural. Mas é exatamente no meio da travessia, em algum momento, que a coisa vira. Não é assim que acontece com a gente? A gente sai de manhã e parece que está tudo bem. De repente, uma notícia chega, o vento muda e a gente começa a ficar descabelado. A gente começa a se preocupar e a gente começa a lançar mão de tudo aquilo que sabemos. E é exatamente quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente sabe, todo o nosso know-how, toda a nossa expertise, tudo aquilo que sabemos não dá certo, aí o desespero se instala. O desespero bate a porta e diz assim: cheguei. E ele vem com mala, cuia, cachorrinho e o gatinho também. E é nessa hora que nós vemos que tudo o que somos e o que temos é nada diante das forças que são maiores do que nós. E aí que é o momento em que esses problemas nos revelam a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e nos coloca no nosso devido lugar de dependência de Deus. Às vezes nós nos jactanciamos, às vezes nós nos orgulhamos de quem somos. Isso é um aspecto positivo, isso é bom. Mas isso nos diz a Bíblia que a altivez precede a ruína. Os discípulos aqui tiveram a humildade de dizer: Senhor, tem misericórdia, nós vamos morrer. Nós confessamos a nossa dependência do Senhor. Falta o Senhor agir. Todos nós já agimos, mas precisamos do Senhor. Esse texto revela a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus e a nossa dependência do Senhor. Somos falíveis. Estamos diante de homens valorosos, experientes, homens sábios, homens fortes, todos eles muito fortes. Mas nada disso tem valor diante de circunstâncias que estão acima de nós. Mas todas elas se submetem à voz do Senhor. Precisamos de Jesus. Ele é o nosso socorro. Nós iniciamos o nosso culto hoje lendo o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o socorro? O socorro está dentro daquela embarcação, mas não está em nenhum homem ali, senão somente em Jesus. É dele que vem o auxílio, é dele que sai a palavra de vida. É dele que sai a palavra que ordena o vento e que ordena a força das ondas. É a palavra da admiração, é a palavra do milagre, é a palavra que tudo muda. É a palavra que salva,
essa palavra sai da boca de Jesus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, nós não imaginamos tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. A gente não imagina. O nosso plano acerca disso é muito pequeno. Nós não sabemos. Nós temos, às vezes, um esboço do que é aquilo que a gente quer. Mas, na verdade, a gente não sabe o que nos aguarda. Por isso que precisamos sempre contar com o socorro do Senhor Jesus. Porque é de uma hora para outra que o vento muda. É de uma hora para outra que a onda ou as ondas vêm e nos dão medo. E nos dão medo mesmo. Medo faz parte das nossas almas. O medo habita o nosso coração. E ele é despertado quando nós vemos que as nossas forças são pequenas diante do tamanho das ondas. É nessas horas que nós devemos nos lembrar daquele que fez as ondas. Daquele que deu a palavra para a formação dos ventos. E é a ele que nós devemos recorrer. Quando os discípulos dizem, né, eu acho linda essa frase, no último verso, verso 25, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos, irmãos, eles são tão a nossa cara que a gente se vê exatamente neles. Às vezes, irmãos, nós fazemos uma caricatura de quem é Jesus. A gente imagina quem é Jesus. E a gente passa a crer mais na caricatura que nós criamos do que, na verdade, no poder do Filho de Deus. Por isso que os discípulos estão, quem é esse homem? Nós estamos seguindo esse homem, estamos vendo coisas dele, mas puxa, o vento não. A força da água, não. Quem é esse homem? Isso acontece, irmãos, porque muitas vezes nós estamos deixando de conhecer Jesus e passamos a crer numa caricatura que nós mesmos criamos ou que alguém nos diz que ele é. Jesus, irmãos, Jesus vai além do que está registrado nas Escrituras. As Escrituras não contêm Jesus plenamente. Imagina a nossa mente. O evangelista João, no seu último capítulo, ele fala do objetivo do Evangelho de João. Ele diz assim, há, porém, muitas outras coisas que Cristo fez e que ele falou. Entretanto, essas foram escritas para que creiais no seu nome. O que foi registrado, irmãos, é uma gota no oceano da plenitude do que é Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Imagina aquilo que ele fez. O que está nas Escrituras é uma fração, não é tudo. Quem é esse homem? Seguimos, irmãos, muitas vezes, nós estamos, o que os discípulos estavam admirados ali, e eles estão nos ensinando com a sua expressão, é o seguinte, nós estamos diante de um Deus homem, um Deus encarnado. Nós não estamos diante de um super-homem, nem o somos, mas nós adoramos um Deus encarnado. É esse Deus encarnado que está nesse barco. Irmãos, é esse Deus encarnado que assumiu a minha culpa e a sua culpa. É um homem, 100% homem, que podia sim descer daquela cruz, mas como o homem não fez, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele homem que ali recusou uma bebida que traduzida para nós é vinagre, mas não é vinagre, era um preparado que entorpecia a pessoa para a pessoa não sofrer dor. Jesus provou e entendeu o que era, ele disse, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque a profecia de Isaías disse, homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Jesus sofreu como homem e doeu como homem. E é esse homem no qual cremos. É esse homem que tem poder de mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. Por isso dependemos dele.
Todos nós, sentimos sim o vento mudar e soprar sobre as nossas vidas. Todos nós sentimos sim o tamanho das ondas e elas nos dão medo, sim. Elas são reais, sim, porque o medo é real, sim. E todos nós nos esforçamos para fazer aquilo que está ao nosso alcance, sim, porque é o nosso instinto de sobrevivência. Isso é humano, isso é natural, isso é correto, é o procedimento que qualquer um faria e o faz. Precisamos aprender com os discípulos, irmãos, a clamar pelo Senhor, porque somente Ele tem poder de ordenar aquilo que nós não conseguimos ordenar. O poder está nele. É Ele quem pode transformar. Aquilo que os discípulos estavam ouvindo, o barulho dos ventos, aquilo que os discípulos estavam vendo, o tamanho das ondas, para eles, aquilo tudo era impossível de ser revertido. Tudo aquilo. Mas o desespero, a única esperança que eles tinham, que ainda não tinham lançado mão, era Jesus. E eles vão em busca de Jesus. E a palavra de Jesus é: vamos ordenar todas as coisas. Somente depois Jesus Cristo vai cuidar da alma deles e diz assim: aonde está a fé de vocês? É necessário que entendamos isto, irmãos. Essa pergunta de Jesus, ela é uma pergunta atual. Onde tem estado a nossa fé? A nossa fé tem estado no nosso próprio esforço? Se está ali, está errada. O lugar é errado. A posição é errada. Se está na estrutura do barco, olha, nós estamos num bom barco. Esse barco aqui foi construído com a melhor madeira, com a melhor técnica, pelo melhor carpinteiro que há na Galileia. Se é na embarcação que está a nossa força e a nossa esperança, também está no lugar errado. O barco pode nos conferir segurança, mas não dependência. Isso jamais. Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Final do verso, no meio do verso 25. Onde está a vossa fé? É necessário, irmãos, que mesmo nas tempestades, é necessário que mesmo durante os fortes ventos, é necessário que mesmo no nosso medo, e repito, temos medo, os medos habitam a nossa alma. Nós aprendemos aqui que o medo não tem poder de roubar a nossa fé. Não tem esse poder. Porque a nossa fé está firmada no Senhor. A base não é o medo, não é o barco, não é a força, é o Senhor. Há um hino do nosso hinário, que é um hino do nosso cancioneiro evangélico, que os irmãos certamente conhecem, e diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. E o refrão diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Esses hinos, irmãos, são hinos que declaram a nossa fé. Isso é muito bom, porque precisamos cantar a nossa fé. Precisamos expor a nossa fé. Precisamos nos lembrar quem é o nosso Senhor. Precisamos falar, e isso é importante. Quando a Bíblia nos fala que para nós falarmos com hinos e cânticos espirituais, é isso. Observe o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um hinário. É o hinário do povo de Israel. É Deus puro em cada palavra. A fé, ela era cantada. Ela era cantada porque ela precisa ser lembrada. E muitas vezes nós ouvimos mais os ventos e as ondas do que propriamente quem é o Senhor. Por isso Jesus fala: onde está a fé? Ela está no bolso, ela está no alforge, onde está a fé? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos resgate a fé e a dependência dEle. Jesus Cristo se identifica conosco porque Ele não é um ET. Ele é um de nós. Sofreu como um de nós, teve fome como um de nós, se cansou como um de nós. E como Deus, Ele exerceu o seu poder para nos dar livramento. E em tudo, Ele foi igual a nós, exceto na parte da santidade. Ele foi o santo perfeito, nós
os pecadores que precisam da graça do Senhor. Que na noite de hoje o Senhor nos restaure a fé. Que na noite de hoje nós busquemos o Senhor. O poder dele é o mesmo, de eternidade a eternidade, como diz o Salmo 90. Tu és Deus. Que esse Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.